A gente cresce ouvindo e aprendendo que é maravilhoso, que é uma virtude você ser prestativo. Mas a verdade é que a cada sim que tu diz por educação, tu tá dizendo não para ti mesmo. E eu não tô dizendo que é errado ser prestativo, não tô dizendo que não existe virtude nisso. O que eu tô querendo dizer é que muitas vezes a gente, pela automaticidade de ajudar, ou às vezes na infância a gente acabou aprendendo que que é virtuoso e que só é virtuoso você sempre dizer sim, sempre ser prestativo, sempre ajudar, a gente acaba esquecendo da gente mesmo e da força e do significado que existe o não na nossa vida. E muitas vezes a gente acaba se tornando somente um resolvedor de problemas, né? A gente se torna isso para as pessoas, porque na medida que as pessoas entendem que você consegue resolver os problemas delas, às vezes elas não estão nem aí pra ti, sabe? E em geral, é aquele velho conto que diz que bonzinho só se ferra, né? Eu não gosto muito dessa frase, eu não gosto muito desse termo, porque eu acabo acreditando que é como se fosse um incentivo pra gente não ser bom, né? Ou pra gente não tentar ser bom, independente de quem quer que seja. Mas existe um certo reflexo automático que a gente acaba tendo de ajudar as pessoas, em especial aqueles que são da nossa família. E em especial quando a gente tem habilidade para isso, né? Você sabe resolver algum problema, você sabe fazer tal coisa, você consegue resolver o problema de determinada pessoa. Mas isso acaba criando alguns mecanismos e algumas coisas que, se a gente parar para pensar, se a gente parar para analisar, você vai começar a verificar determinados padrões. E eu não estou dizendo que isso é assim para todo mundo. Não são todas as pessoas que a gente conhece que vão necessariamente ser pessoas que vão estar conosco só por interesse, né? Mas eu tenho certeza que se você procurar, você vai encontrar alguém ali que só te procura quando precisa de alguma coisa, sabe? Parece que vive muito bem a vida dele ou a vida dela, assim, ela consegue viver a vida normalmente, mas surgiu um problema, parece que a pessoa não tem nem coragem de tentar buscar resolver. Qual é a solução? Buscar o resolvedor de problemas, que no caso é você, que no caso sou eu. Mas eu acho que isso muito se deve a gente muitas vezes ter medo de se tornar um vilão para a pessoa, da gente se importar muito com o que a pessoa vai achar, para o caso da gente dar uma negativa para aquilo que ele está pedindo. E na real, a maioria das pessoas, quando te pedem alguma coisa, pelo menos isso são, mais uma vez, são experiências minhas, eu estou falando aqui de mim. Em geral, quando alguém te pede alguma coisa, é como se ela te pedisse sem estar pedindo. Não sei se tu consegue me entender, mas eu vou tentar explicar. Quando alguém chega para te pedir alguma coisa, ela não está meio que pedindo, ela está mandando. É como se a única resposta possível fosse sim, eu vou fazer. Como se o não pudesse, não fosse uma opção plausível ou viável para aquilo que ela está te pedindo. E a gente, por muitas vezes ter medo de como a pessoa vai pensar da gente ou o que ela vai pensar da gente, a gente acaba dizendo sim e a gente acaba dizendo não pra gente mesmo. Muitas vezes no calor do momento, ou na empolgação, ou querendo a aprovação da pessoa mesmo, a gente acaba negligenciando aquilo que a gente é e aquilo que a gente deveria ser.
E isso é um problema. Isso é um problema, porque a gente acaba muitas vezes abrindo mão do nosso tempo, da nossa energia, de projetos nossos para resolver o problema dos outros. E eu não estou dizendo assim, eu não estou dizendo para te ser egoísta. Ou eu tô. Existe um certo, existe uma certa coisa boa em ser egoísta, a depender do egoísmo, né? Eu acho que boa parte desses problemas eles são resolvidos com o não. E existe um peso invisível que pesa sobre as costas daqueles que não sabem dizer não. Eu me incluo nisso. Eu sou péssimo em dizer não e eu estou me policiando, eu estou aprendendo. Com isso, eu quero compartilhar com vocês aqui para que a gente consiga parar para pensar um pouquinho nesse sentido. Para que a gente saiba o poder do não e a gente aprenda que ele não é uma ferramenta punitiva, sabe? De forma alguma. Eu não acho que o não seja uma ferramenta punitiva, mas eu acho que o não é uma ferramenta delimitadora. Você consegue delimitar muito bem os espaços, o acesso à sua vida através do não. É porque a gente tem que perder o medo de, sabe, tudo bem o que a pessoa vai pensar de mim, se ela vai pensar que eu sou ruim, se ela vai julgar que eu sou o vilão da história dela, assim, sabe, não cabe a nós, infelizmente, estar no lugar da pessoa para pensar com a mente da pessoa, sabe, sabe, a gente precisa realmente usar o não como uma ferramenta para delimitar o nosso território, aquilo que a pessoa pode ou não pode fazer. E a minha mãe tinha uma frase, ela tem uma frase na verdade, que a minha avó falava para ela, mas ela falava que quando a pessoa se abaixa muito, ou seja, quando a pessoa é muito besta, ela se abaixa muito, ela mostra a bunda, tipo, ela se abaixa tanto, se abaixando, e a bunda fica de fora, de tanto que ela se abaixa para a pessoa. E isso mostra que às vezes a gente precisa, sabe, a gente precisa topar ser o vilão da pessoa, da história de uma pessoa, se ela quiser. Às vezes o que a gente está fazendo, dizendo não, é só fazendo com que a pessoa respeite aquilo que a gente é, respeite o nosso espaço. Porque muita gente não tem essa noção. Ou tem, eu acho que tem. Mas ela acaba se folgando mesmo e fazendo com que a vontade dela seja prioridade sobre a nossa vida, sobre a vida das pessoas que estão ao redor dela. Então, sabe, tudo aquilo que a gente acaba negligenciando na nossa vida nesse sentido, sabe, dizendo sim para tudo, dizendo não para nós mesmos, muitas vezes abrindo mão daquele tempo que a gente poderia resolver tal coisa, mas a gente às vezes não quer parecer indelicado, não quer parecer mal educado. E um bom não, ele liberta. E assim, se tu diz um não para alguém e essa pessoa sai da tua vida te xingando ou falando mal de ti porque tu disse não, na boa essa pessoa já não estava contigo. Na boa ela já não estava ela já não estava contigo, ela estava contigo pelas benesses que tu traz, pelas benesses da relação, né? Então a gente tem que avaliar muito bem o sim no automático, sabe? Não tem problema na gente ser prestativo, na gente ajudar as pessoas. Se alguém está precisando de ajuda, a gente pode ajudar e não vai comprometer nenhuma das coisas que a gente tem para fazer na nossa vida, maravilhoso, não tem problema. Eu não vejo problema nisso.
Mas a gente tem que ter o não como uma forma de preservação, sabe? Uma autopreservação. Porque definitivamente dizer não é um ato de egoísmo. A gente só está delimitando bem o nosso território e demarcando a nossa energia. E toda vez que a gente faz isso, diz não e a pessoa acaba se afastando, a gente escolheu preservar nossa paz. E se essa pessoa for embora, é mais paz que a gente vai ter. É mais paz que tu vai ter. Então é isso. Eu espero que isso te ajude de alguma forma. São coisas que eu penso e que eu tenho pensado. E é isso. Valeu.